Olá, hoje a gente está aqui com o Jean Carlos, que é arquiteto, urbanista há mais de 20 anos de experiência. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, agradeço a oportunidade. Bom, eu, como você falou, né, eu sou arquiteto, eu sempre quis ser arquiteto, desde criança, mesmo sem saber exatamente o que era ser um arquiteto, mas eu sempre quis ser. Então, quando eu tive a primeira oportunidade de fazer o vestibular, eu fiz. Então, eu sou da primeira turma da Católica aqui, né? Agora a Católica, na época era o NERJ, quando Sim. eu fiz, depois virou Centro Universitário. E são desde 2001, então são Uhum. 24 anos de profissão. Bom, então, desde o início da minha carreira, eu tive a oportunidade de ter uma carteira de clientes de confiança e fiéis, que acabou gerando uma parceria que perdura na maioria dos casos até hoje. Mantivemos como cliente, arquiteto Que e legal. cliente, né? Então, tu tem cliente de bastante tempo já Bastante contigo. tempo. Sim, sim, sim. Legal. São mais de 20 anos, né? Sim. E hoje a gente está aqui também para falar de um projeto, uma nova ideia, né? Algo bem inovador ali que surgiu, uma decisão sua que surgiu ali em 2019. Dentro da tua área, né? Porém, com um diferencial agora, né? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que foi a decisão, né, de investir nessa nova ideia. Foi um estalo aí na sua vida? Como é que foi? Sim. Na verdade, foi uma necessidade, porque ali em 2019 eu percebi que no futuro, como eu tinha uma carteira de clientes meio fechada, ela não era. Eu não tenho um escritório, por exemplo, eu não tenho Uhum. um endereço. Eu sempre trabalhei como profissional liberal e não tenho um endereço, eu não tenho uma porta onde um Ah, cliente certo. pode chegar, né? Então sempre foi de cliente por cliente essa divulgação. Eu senti que nesse grupo que eu estava inserido haveria muito breve uma falta de produto. Ou seja, eu ia deixar de ter alguns projetos. Então eu me desafiei a procurar um produto que mantivesse esses meus clientes dentro da área de Uhum. atuação deles, dentro da área de conforto, que trouxesse uma lucratividade igual ou melhor do que aquelas que eles já tinham, mas que fosse um produto completamente diferente. Uhum. Então, muita pesquisa, muito trabalho de procura, de análise de fatos e de dados econômicos, nós Uhum. percebemos que a grande oportunidade dali para frente seria trabalhar com moeda forte. Ou seja, que esses meus clientes investissem parte do seu patrimônio em dólar. Dolarizasse, Uhum. né? Então é parte desses investimentos. Né? Sim, aí até a gente entra na nossa próxima questão, né? Porque o processo de construção dos Estados Unidos para o Brasil é muito diferente, né? Então, a gente gostaria que você citasse quais são as diferenças, né? Técnicas, culturais ali que mais te chamaram e te chamam a atenção, né? E como que foi essa diferença, né? Dos dois mundos, dois países Sim, diferentes. sim. Eu acho que o primeiro grande choque que a gente viaja aos Estados Unidos com regularidade desde 2011. Uhum, E o primeiro grande choque de realidade que a gente vê é o poder de compra do dinheiro. Essa faz toda a diferença, é toda a verdade. diferença. Mas na construção civil é completamente diferente em tudo do que a gente tem aqui. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, você não vai ter um pedreiro que começa e termina a sua obra como nós temos naturalmente aqui. Você Uhum, contrata um pedreiro, ele vai desde cavar o buraco da fundação até pintar a casa. Isso não existe lá. Esse tipo de construção, mesmo nos prédios ou mesmo em residências unifamiliares, que é o caso que a gente está trabalhando, é tudo feito por equipes específicas. Uma equipe só faz um tipo de para serviço. cada setor, digamos, daquele Sim. serviço. Nós temos uma equipe que só vai fazer a fundação. Entendi. Feita a fundação, nós temos uma equipe que trabalha com os blocos, que vai levantar as paredes, digamos assim. Outra Uhum. equipe que vai vir fazer as instalações hidráulicas, outra equipe instalação elétrica. Então é tudo por etapas, é meio que industrializado o processo de construção. Mesmo que seja uma única residência, mas é um processo industrializado. Então ele funciona, é rápido e eficiente. Uhum. Então, agora falando da Arc Easy Homes, né, a empresa ali que nasceu, né, foi configurada de maneira que envolve contador, advogados, corretores, empreiteiros, né, lá dos Estados Unidos. Como é que foi reunir esse time, né, como é que foi montar e conquistar a confiança ali nesse local? Sim. Assim, em 2019, quando a gente teve essa ideia,
ou surgiu essa necessidade, Uhum. a gente logo em seguida foi viajar. Foi a férias, foi a passeio e tal. E, ao mesmo tempo, a gente aproveitou, já sabendo dessa ideia de dolarizar parte dos investimentos, procurando a oportunidade que seria oferecida. E depois de a gente conhecer bastante lugares, fazer bastante visitas, a ideia lógica foi: vamos construir nos Estados Unidos. Essa foi a ideia. Porém, não é nada fácil. Ah, tá, é simplesmente vamos construir? Não, então, desde 2019 até hoje, foi muito estudo, muita análise, muita reunião, muita leitura, muita visita técnica, participamos de congressos com empresários, então foi uma aula, foi uma faculdade para conseguir montar a Arquis Homes para deixar do modelo que ela está hoje. Então, assim, a gente realmente tem parceria com corretores de imóveis, com empreiteiros, nós temos mais de um empreiteiro, nós temos advogado, né? Ele Uhum. é um advogado, ele não é um advogado da empresa, né? Mas é um parceiro advogado que, se alguém precisar em alguma necessidade, nós temos como parceiro, assim também como o contador, né? O contador, logicamente, é da empresa, cuida da nossa empresa, mas se porventura alguém que precisar ou queira alguma coisa, ele é nosso parceiro também. Então, em 2022, de fato, nasceu a Arquis Homes. E o primeiro passo para que ela fosse uma empresa de fato lá foi ter o meu diploma de arquiteto urbanista reconhecido nos Estados Unidos. Então foi feito esse processo e hoje eu faço parte do Conselho de Arquitetura americano. Assim nasceu de fato a Arquis Homes, né? E dali para frente a gente começou a montar a equipe, fazer as reuniões. A gente participou de dezenas de reuniões, seminários, congressos empresariais, visitas técnicas e reuniões particulares com aqueles que seriam os nossos parceiros no futuro. Ela demorou um tempo porque ela necessitava de credibilidade, né? Como eu disse, esses meus clientes até hoje, eles creem em mim, eles acreditam em mim, eles confiam no meu trabalho, né? Então, eu sou um arquiteto diferente, eu não sou um arquiteto tradicional, eu descobri isso quando eu comecei a estudar, que o arquiteto aqui no Brasil basicamente faz planta de casa e decoração de interiores, né? E eu não faço isso. O meu trabalho é trabalho civil. Então eu faço projeto completo, estrutural, preventivo de incêndio, hidrossanitário, Bacana. completo. Então essa é a parte, é isso que eu gosto de fazer. Então a maioria dos meus projetos, eu tenho mais de 200 obras entregues aqui em Jaraguá, Uhum. a maioria deles é prédio mesmo. Uhum. Inclusive o prédio mais alto, que está pronto, entregue, que é o Palácio Del Fiore, é um projeto meu que foi entregue, 21 andares, Olha só. de altíssimo Que padrão, legal, né? legal. Muito legal. E esse é um dos clientes que a gente está desde o Sim. princípio, que acreditou em nós desde o princípio e nós mantemos uma parceria. E entrando então nesse assunto, né, transparência, segurança, né, quais são os diferenciais do teu trabalho da Arquease Homes, né, Uhum. com os clientes, com o investidor aqui brasileiro? Sim. Olha, a gente elenca como 3 os grandes diferenciais da nossa empresa. Uhum. O primeiro é que a gente gerencia 100% do processo, né? Desde a escolha do terreno até a entrega das Legal. chaves. Era uma Né? pergunta que eu ia fazer. Depois a gente pode discorrer um pouco mais sobre esse assunto. E a segunda é a exclusividade. Nós Uhum. atendemos cada cliente com a sua necessidade, né? Então, nem todos querem fazer a mesma coisa. Certo. A empresa tem um modelo padrão de casa, onde a gente procurou ter um modelo que mais trouxesse lucro, porque o investidor quer lucro, né? Ele não Sim. quer coisa para bonito, ele quer ganhar dinheiro. Então, o que a gente apresenta é com a melhor lucratividade. Porém, às vezes o cliente quer uma coisa diferente. Não, Uhum. eu queria em outra localidade. Eu Sim. queria uma casa de 2 pisos, né? Que lá se Sim. chama. Tem um outro nome, é diferente daqui, né? 2 andares, né? Uhum. É two stories que a Ah, Freira legal. fala, né? Porém, assim, a gente pode fazer qualquer coisa. Então a gente pode atender cada cliente individualmente. Uhum. Isso é interessante, Inclusive né? sigilo. Se o cliente não quiser saber, que ninguém saiba que ele está fazendo a construção conosco ou qualquer coisa assim, a gente tem como fazer isso. E o terceiro é que a nossa sede é nos Estados Unidos, nossa empresa está sediada lá, mas nós estamos aqui.
Eu Uhum. continuo trabalhando aqui, eu tenho obras, tenho aqui obras inclusive de condomínios Uhum. e loteamento, que isso são coisas demoradas, que levam muito tempo. Então eu não vou sair daqui. Nós estamos aqui. Então o cliente pode confiar que ele vai estar tratando diretamente conosco aqui, pessoalmente. Uhum. Ele pode ir até você também, né? Você pode ter esse bate-papo mais direto, né? Sim. Até entrando nessa parte, né, de investir à distância, né? O que que significa na prática, que foi o que a gente comentou ali, Uhum. gerenciar 100%, né, o processo. Sim. E assim, cada cliente é um cliente, né? Por exemplo, eu posso citar um cliente que ele diz o seguinte: eu não quero, eu não tenho dólar lá fora, eu não tenho interesse em comprar dólar aqui, eu tenho reais. Como é que a gente vai resolver isso? Bom, então a gente conseguiu arranjar uma solução para ele que nós recebemos em reais, transformamos em dólares e enviamos para nossa conta. Hoje nós temos, né, a empresa obrigatoriamente tinha que ter uma conta lá. Ela tem uma Uhum. conta no Bank of America, que é o maior banco privado dos Estados Unidos, é o mais de maior confiabilidade e que foi recomendado por todos os nossos parceiros. Abre no Banco of America porque ali você não vai ter problema com ninguém. Uhum. Então, assim, esse gerenciamento é desde o princípio. A pessoa pode simplesmente, desde o momento que a gente assina o contrato até a venda, retorno do investimento, ele não precisa se preocupar com absolutamente nada. Todo o processo é feito por nós. Todas as taxas já estão inclusas, qualquer tipo de assinatura de documento é tudo conosco, não é com o investidor. O investidor vai estar cedendo esse valor para nós com um prazo definido que a gente vai devolver para ele com a lucratividade que a gente estima, né, nesse período. Uhum. Então, a gente sempre fez, no que a gente projetou uma lucratividade mínima, porém a gente sabe que consegue alguma coisa a mais ali no final do processo, né? Isso depende do Certo. nosso esforço. É um grande benefício para o teu cliente, né, fica mais fácil, às vezes vou citar um empresário, às vezes tem uma rotina muito corrida, não quer, né, Sim. participar desse processo a fundo, né, Uhum. então ter o gerenciamento 100% com certeza é um Sim. diferencial e um benefício muito muito grande, né. E isso não significa que o cliente fica no escuro. Eu vou explicar. Ali pelos 90 dias, após os 3 meses da assinatura do contrato, depois que a gente já adquiriu o terreno, a gente já definiu o projeto, deu entrada no condado lá pelos permits, né, que são Uhum. os alvarás, a gente inicia a obra de fato, perto dos 90 dias. E quando é feito esses 90 dias, é feita a limpeza do terreno, o aterro, se for necessário, e é feito o slab, que é a fundação, é um radier, né? Lá só tem areia, então todo o sistema é só um radier, é uma Uhum. laje de concreto de aproximadamente 20 centímetros. A partir desse momento, nós instalamos uma câmera com energia solar e com chip 4 ou 5G, qualquer coisa assim, que o cliente consegue ficar monitorando a partir daquele momento, 24 horas por dia, a Pelo celular. evolução pelo celular, da casa dele. Muito legal. Assim como também quando a gente dá entrada no processo no condado, é, da, 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 do projeto dele, assim como nós temos aqui na nossa prefeitura o sistema beta, que a gente consegue acompanhar o Sim. processo, ele consegue acompanhar também o processo. Se a gente está pedindo as licenças no tempo certo, né, porque Uhum. cada etapa lá precisa de uma liberação. A gente não Certo. pode sair construindo e pede o habite no final, como é aqui. Né? Uhum. Então lá você faz a fundação, chama o fiscal vem e libera. Levanta as paredes, chama o fiscal, ele vem e libera. E assim por diante, até a Uhum. última inspeção. Então, tudo isso conta prazo. Uhum. Uma casa dessa que a gente tem hoje, se não precisasse dessas liberações por etapas, ela ficaria pronta em 90 dias. Sim. Talvez no máximo 100 dias. Mas hoje ela está demorando cerca de 120 por conta desses Das 120 a liberações, né. 150 dias por conta dessas liberações, porque nem sempre os fiscais estão à disposição para você, né? Certo. Não somos só nós que estamos construindo lá, né? Então, Sim, com certeza. É aquela questão que a gente comentou, né, das diferenças ali de um país para outro, né, de estar sim. nos Estados Unidos. E Jean, por que a Flórida? Por que que essa região ela tem esse potencial de crescimento? Uhum. A gente conhece os Estados Unidos, bastante regiões dos Estados Unidos, mas a receptividade do povo lá, na Califórnia, por exemplo, a gente conheceu todo o litoral da Califórnia, a gente conheceu uma parte ali da região de Nova York, e outras regiões próximas.
A gente não teve a mesma receptividade, né? Talvez a outra região que talvez seria muito boa também seria Boston, mas a gente não chegou lá porque é uma região muito fria. Eu acho que é fora de cogitação para Uhum. o investidor. Mas então a gente conheceu a Flórida. A gente começou a ir para a Flórida e a gente começou a ir constantemente para lá. Então a Flórida é uma região que recebe muita gente, como visitante, como turista, né? Principalmente pelos parques de Orlando ali, porque são Sim. muitos parques. A gente fala Disney, né? Mas a Universal tem tantos parques quanto a Disney, tem Sim. o SeaWorld, tem o Legoland, tem um monte, o Busch Gardens, então são muitos parques. Mas o que levou nós a fazermos isso foi, durante todo esse tempo de pesquisa, saber que semanalmente 1.500 famílias migrando ou imigrando de outros países se mudam para Orlando para tornar ela como residência oficial. E é um número gigantesco de pessoas, semanalmente. Então, o crescimento populacional, a bolha de crescimento populacional é muito grande, né? Então, assim, a gente não trabalha hoje na região de Orlando, nem na região do entorno de Orlando, porque não existem mais terrenos à venda nessa região. Todas as grandes Entendi. construtoras, grandes empreiteiras, elas compraram todos os terrenos. Que é uma Não região existe um muito lote. forte ali, né? Você Pelo turismo. consegue comprar um terreno dentro de um condomínio lá, tá? Você compra um terreno, mas daí Uhum. você tem que escolher a casa um, 2 ou 3, que é o que eles Ah, vão te entregar pronto. Então não é personalizável. A gente trabalha na região fora desse raio, né? De Orlando mesmo, porque nós temos a liberdade da construção. Então, a uhum. região que a gente escolheu em especial, ela tem umas particularidades naturais muito legais, né? Então, por exemplo, o cliente pode escolher um lote que ele pode construir um trapiche no próprio terreno dele, ter um barco e sair diretamente para o mar. E depois voltar para casa com o barco dele, depois a pesca, depois o passeio Imagina e só. tal. Que legal. Né? Então, isso depende muito do que o cliente deseja. Jean, o conceito de affordable house, eu queria que você explicasse esse conceito, né, que é da proposta da empresa, né, central de vocês, e o que exatamente caracteriza esse tipo de imóvel no padrão americano. Sim. Affordable houses são casas populares, Uhum. que é o modelo que a gente entrega para o cliente. Né? Uma casa popular com 4 quartos, com vaga para 2 garagens, varanda num terreno de 900 metros quadrados. A casa vem com sistema de ar-condicionado central, ela vem com máquina de lavar e secar, sistema de água quente, ela vem com todos os appliances e armários de cozinha instalados. Ela vem completamente É pronta. a casa popular que a gente vê nos filmes, Exato, é né? uma casa considerada de pobre, entre aspas, nos Estados Unidos, é uma casa popular. Mas por que que ela é popular? Né? Então, aqui é que está a grande diferença do Brasil para lá. A gente falou no começo sobre o poder de compra, né? Uhum. Então, em 2019, numa dessas viagens, a gente aprendeu, numa dessas reuniões, que disse assim, ó, esqueça a conversão do dinheiro. Você fala, não fala assim dólar e reais, você fala dinheiro. Então, no Brasil, hoje, o salário mínimo é 1.500 dinheiros. Nos Estados Unidos, nessa região que a gente trabalha, o salário mínimo é entre 1.500 e 1.700 dinheiros. E uma casa como Legal. essa, que a gente está entregando, lá custa menos de 300 mil. Você imagina aqui em Jaraguá, ou em qualquer lugar da região, uma casa num terreno de 900 metros, que nem existe um terreno de 900 metros, uma casa com 4 quartos, com sistema de ar-condicionado, uma casa que você talvez está vendo no vídeo aí passando, com esse padrão de entrega, de acabamento, aqui no Brasil, por menos de 1.200.000 dinheiros, ela não custaria. Não. Isso se traduz basicamente que qualquer americano consegue comprar uma casa dessa. Se que ele tenha um trabalho formal, ele seja um garçom, um atendente de uma loja, qualquer coisa que ele tenha um trabalho formal, ele tem capacidade financeira de comprar uma casa dessa. E com isso, o leque de clientes que tem o poder de adquirir essa casa é muito grande. Muito diferente Uhum. daqui. Uma casa dessa seria para pouquíssima gente. Né? Sim. Pouquíssima. Para nós, ela é considerada uma casa de alto padrão, uma De, casa de luxo, né? de classe média alta, com certeza. Classe Certo. média alta, até porque com tudo que ela vem entregue, você basicamente precisa se mudar para lá, leva um colchão, você já consegue morar, porque ela está toda pronta, Toda toda pronta. instalada, né? Então, e é uma casa popular, literalmente lá, sabe? Então,
É muito difícil a gente ver isso, vivenciar isso, sabe? Uhum. Porque a gente percebe como o nosso mercado é meio cruel com a gente Uhum. aqui. Então, a gente não consegue ter acesso a algumas facilidades, alguns confortos, né? Por exemplo, esse sistema de ar-condicionado central é baratíssimo lá. É, E funciona, nós aqui teríamos necessidade disso. Só que para fazer esse mesmo processo aqui ia custar 20 vezes mais caro. sim. Então é completamente fora de cogitação a gente conseguir fazer. Uhum. E isso, além de que também esse tipo de casa, ela é muito procurada pelo pessoal americano mesmo, pelos americanos que trabalham mais ao norte do país, em regiões frias, que já terminaram o seu processo de carreira, que estão em fase de aposentadoria. Eles compram essas casas, principalmente essas próximas ao litoral, onde tem uma saída aí para o mar e tal, porque eles querem se aposentar e eles querem aproveitar o resto da vida num lugar quente, agradável, né? Uhum. Então, e assim, não é difícil de ver um aposentado, quando se aposenta, comprar duas casas, uma para morar e outra para investir, né? Então, Olha só que legal. é. Então, essa casa, ela é um produto popular, que vende Uhum. muito fácil. Né? Assim, a gente está trabalhando numa região hoje que a média de venda de uma casa dessa é 55 dias. Então, assim, por isso que eu falei, a gente trabalha numa região específica. Se a gente falar da região central de Orlando, pertíssimo dos parques, a cerca de 5, 10, 15 minutos do parque, uma casa não fica mais do que 7 dias no mercado. E se for em alguns lugares específicos de Orlando, com Celebration, por exemplo, ela nem entra no mercado. Ela não chega a ser colocada no sistema. A casa é vendida automaticamente no boca a boca de tão rápido que é. Nas cidades ao entorno, ao redor de Orlando, tem um monte de cidadezinhas que hoje a gente já não consegue mais diferenciar quando vai para lá, quando saiu de uma cidade e entra em outra, que fica 15, a meia hora dos parques. Em torno de 2 semanas é a média de venda das casas. E conforme você vai se afastando, o tempo médio de venda vai aumentando, né? Então, e hoje você, por exemplo, dizer, não, eu quero uma casa dessa a 15 minutos de Orlando. Você não vai conseguir. Porque ali, lembra antes que eu falei que todos os terrenos foram comprados pelas grandes construtoras e Sim. eles fazem aqueles grandes condomínios com 300 apartamentos, tá? Tudo para locação. Então você não consegue fazer uma casa dessa. E Até até por conta seria. do turismo, né? Essas É, locações, elas são, às vezes, até para turistas, né? Pessoas que estão passando por um tempo, vão visitar o sim, parque. É o nosso famoso Airbnb aqui, né? exatamente. Então isso é muito popular nesse entorno próximo de até 40 minutos, 45 minutos de carro dos parques. É Uhum. muito comum ter esses condomínios que é justamente para locação mesmo. Tem temporada, alguns são locações anuais e tal, mas a maioria é para locação de temporada. O cara se arrepende muito de comprar um imóvel lá. Ele acaba depois jogando fora, literalmente, sim, queimando o produto, porque ele não aguenta, né? Você vai passar um mês de férias lá, todo dia tem alguém entrando e saindo, todo dia tem alguém se Sim. mudando, fazendo. Então, esse tipo de casa é em comunidades que não nem aceitam Airbnb. São comunidades que são moradores mesmo, ou então é Uhum. locação anual. Então, é um cara que vai estar ali por um tempo determinado, né? Então, Sim, é para um, não é um, ter é um mundo essa. diferente. O público é o americano. Entendeu? Nada impede que um brasileiro compre uma casa e vá morar ali, né? Ele pode comprar. Então, inclusive, é uma curiosidade: qualquer brasileiro pode comprar uma casa lá, mesmo sem ter visto, basta ter um passaporte. Você pode comprar a casa tranquilamente. Você compra ela, fica com ela, aluga, faz o que você quiser, mas você, se não tiver um visto, você não vai conseguir nem visitar a casa. Você também pode, se você tiver o visto, você pode ir para sua casa. Mas você, como pessoa física lá, você não pode construir uma casa. Um estrangeiro não pode construir casa lá. Então, por isso é necessário. Se você quiser, você consegue, mas você vai ter que abrir uma empresa. Você precisa abrir uma empresa, contratar um contador, contratar um advogado, e tudo que for necessário, pagar todas as taxas necessárias para abrir uma empresa com um fim específico que é construir uma única casa. Então, por isso a Arquihome foi criada, para atender esse público que deseja fazer algum tipo de investimento, que não sabe exatamente como fazer. Nós temos toda a estrutura para atender ele. Ele não precisa se preocupar com nada, não gasta com taxa, não se incomoda com contador, com advogado, com nada, com nada. Então a nossa empresa está estruturada para receber a pessoa que quer investir.
Legal, só fica ali no celular acompanhando a obra. Exatamente, Até exatamente. a gente falou um pouquinho do público-alvo, né? Que você comentou ali um aposentado, né? A pessoa com uma renda um pouco menor que também consegue adquirir a casa. Eu acho que seria legal destacar esse público-alvo. Quem é esse público-alvo, né? Que consegue comprar essa residência? Uhum. Lá, essa casa ali. É. Não, é como eu falei, qualquer pessoa que tenha um trabalho regular lá, Uhum, ela tem capacidade financeira. O banco vai liberar que ela compre essa casa, legal. financiada, né, e tal. Uhum. Mas porque o americano, para o americano, um imóvel desse, ele aceita, o banco aceita que você dê 5% de entrada. Olha só que Para um interessante. estrangeiro, por exemplo, se o brasileiro quiser comprar, como eu falei, ele pode comprar, mas ele tem que dar no mínimo 30% de entrada. Uhum, a condição é Por diferente, uma claro, né? questão de segurança monetária. Sim. Então você tem que dar no mínimo 30%. É uma diferença gigantesca. Você ter 5% de um valor de 300 mil é 15 mil dólares. O cara, se ele num ano ele consegue juntar esse dinheiro da entrada e depois o financiamento que ele vai pagar é menor do que o aluguel de uma casa. Uhum. Então é viável para Para qualquer ele é pessoa. muito vantajoso, né? Sim, e assim, ainda tem muitas. O mercado americano é muito interessante, a economia americana é muito interessante. Porque hoje a taxa de juros, se não me engano, ela está entre 3,75% e 4%, né? Muito Uhum. diferente da nossa. Mas muito das pessoas que financiaram há um ano atrás, quando estava ali a 4,5%, perto de 5% ao ano, a taxa de juros, elas vão agora, depois de ter pago 12, 13, 15 prestações, elas voltam ao banco, elas conseguem refinanciar pela nova taxa de juros e recebem o dinheiro de volta sobre aquela diferença que eles pagaram a mais, sabe? Ou Uhum. então eles, em vez de receber o dinheiro de volta, eles diminuem o valor da parcela dali para frente. Ou quitam uma grande quantidade de parcelas do final. É permitido isso, você refinanciar quantas vezes você quiser o seu imóvel, né? Eles chamam lá Uhum. bastante de eles fazem bastante hipoteca, né? Eles chamam bastante hipoteca. Às vezes uma casa tem 2 ou 3 hipotecas, né? Porque você Sim. pode hipotecar parte da residência, na verdade. Mas quando você compra, então, geralmente, nesse caso ali, do aposentado ele compra à vista, ele não vai comprar financiado, ele vai comprar à vista a casa e vai comprar uma ou duas à vista, ou talvez ele compre uma à vista e outra financiada por questões dele, pessoais dele e tal. Mas quem compra financiado é geralmente a pessoa que está criando a família, que Uhum. acabou de casar e tal, e que precisa de uma casa. E essa é uma casa popular. Então, eles já Sim. estão preparados para ter filhos, para receber visitas, ter espaço, né? No modelo da casa que a gente tem, essa que está aparecendo agora ali, além das 2 vagas de Muito garagem, legal. ainda cabem outros 4 carros na frente, Sim, porque tem estacionados. todo esse É o espaço ali, driveway, né? né? Chama de driveway ali. Aham. Cabem 4 carros, então tu Até a pode planta receber ali. visita, pode fazer muita coisa, né? Muito legal. Não, então, ó, aí essa casa, ela tem, esse modelo específico aí, ela tem de área de ar-condicionado 150 metros quadrados, que compõem os banheiros, lavanderia, cozinha, área de serviço, a sala de estar e jantar, né? E não tem sistema de ar-condicionado nem na varanda e nem nas garagens. E a casa no total dá uns 170 metros, mais ou menos, Uhum. né? Então, uma Nossa, casa de que cento e sonho. setenta metros é uma casa e um acabamento impecável, assim, sabe? É uma casa muito segura, é uma casa que, por exemplo, né, talvez a gente não comentou aqui, né? Porque falar, Flórida tem furacão, tem essas coisas assim e tal. Mas essas casas, por lei, elas têm que aguentar até um furacão de nível 4. Por lei, elas têm que ser feitas dessa maneira, né? Uhum. Então, a casa, ela é de blocos de concreto por fora, e por dentro é usado wood frame, né? Que é madeira com o gesso acartonado, tal, que a gente não utiliza aqui. Ninguém utiliza aqui, ninguém quer utilizar. E lá é muito usado porque é muito simples de você fazer uma reforma, mudar a Uhum. configuração da casa e tal, né? E no mais, né, se o investidor tiver alguma preocupação com qualquer tipo de problema, né, por lei também, o empreiteiro que está prestando serviço, para cada obra que ele inicia, ele tem que ter um seguro, hoje avaliado em R$ 1 milhão, US$ 1 milhão, por unidade que ele constrói. Então, se o cliente pediu para fazer 3 casas, ele vai ter 3 apólices, uma para cada casa. Então, tudo aquilo que porventura, por algum, sei lá, incêndio, um Uhum. vendaval, ou qualquer coisa assim, tenha causado os danos materiais, tem um seguro Ele tá que segurado. ele tá segurado. O dinheiro que ele investiu, ele vai receber novamente. Ele não vai perder esse dinheiro, né?
Talvez ele não consiga mais o lucro final que foi prometido porque houve alguma eventualidade. Mas se ele aguardar, a casa vai ser reconstruída e ele vai ganhar lá no final da mesma maneira, né? Sim, bacana. E para finalizar, então, quem quer começar a investir, né, não sabe por onde começar Uhum. aí no mercado, né, externo, como que funciona? Qual que é a sua primeira dica? Sim, olha, a primeira dica é entrar em contato conosco, né? Entrar em contato, Com né? certeza. Acho que está aparecendo na tela ali um QR Code que vai cair diretamente no meu WhatsApp. A gente agenda uma reunião exclusiva, é, conforme a necessidade do cliente. E ali a gente vai explicar todos os detalhes. Mas o processo, na verdade, é muito simples, né? Existem três maneiras, existem três tipos de investidor. Existe investidor que já tem dólares lá fora. Existem investidores que têm dinheiro aqui e queiram mandar diretamente o dólar. Ou então tem aquilo que eu falei, o cliente que ele não sabe mexer com isso, ele não quer mexer com essa parte e tal. Uhum. A gente faz esse processo de transição do real para o dólar para ele, né? Sem cobrar nada. Não é o valor que é. Então, assim, o valor que a gente cobra no investimento está incluso todas as despesas, todas as taxas, todas as despesas. E a gente ganha, na verdade, somente lá no final do processo, né? Porque, como eu falei, uma casa dessa ali hoje no mercado, essa aqui especificamente, como eu falei, ela recebeu uma oferta de 285 mil dólares. Essa aqui. E ela custou 214 para ficar pronta a casa. Pô, é uma diferença bastante grande. São mais de 70 mil de diferença. Daí diz assim, pô, Gia, mas eu não falei isso ainda, né? Mas a nossa proposta é que com o investimento você ganha em torno de 30 mil dólares, né? Com investindo 86 mil, você constrói uma casa dessa e você ganha 30 mil dólares de lucro. Mas, pô, então o que é essa diferença? Bom, essa diferença significa o seguinte, que a gente está estimando a pior hipótese do mercado possível. Então é um lucro mínimo. Então a gente promete que ele vai ganhar esses 30 mil dólares investindo 86 mil. E tudo que tiver a mais, por exemplo, deu 55 mil de lucro no total e não 30. Essa diferença, esses 25 mil a mais, é dividida entre a Arquease Homes e o cliente. Então, o cliente vai ganhar seus 42,5 e nós vamos Uhum. ganhar 12,5, mais ou menos isso. Então, por taxa de performance, digamos assim, por se tratar de investimento, né? Então, taxa de performance seria somente lá no final do processo que viria o nosso lucro de fato na operação. Então, a gente não ganha Uhum. nada por antecipação, né? Para deixar o cliente, agora tu já ganhou o teu e tu tá pronto. Não. O nosso interesse é que o produto dele fique o melhor possível, mais vendável possível e que venda o mais rápido possível pelo melhor preço. Essa é a Uhum. ideia. Então, nós lutamos para que isso aconteça. Então, tanto nós aqui, como os nossos parceiros lá. Isso aí. Perfeito, então. Jean, obrigada pela sua presença. Então, o WhatsApp no QR Code. QR Code, WhatsApp, e talvez você esteja apenas nos ouvindo, você pode entrar no meu Instagram, né, a minha rede social, que é Uhum. @o.arquiteto.br. Lá na bio também tem um link que você consegue chegar diretamente no meu WhatsApp e a gente agendar uma reunião exclusiva e particular. Legal, muito obrigada. Tá certo? Eu que agradeço aí.